Fala, comandeiros e comandeiras, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do nosso podcast do Comandeiros. Eu sou o Fran, o host dessa bagaça. Eu sou o Hugo, faz aqueles comentários sempre pertinentes do podcast. Ah, comentários sempre pertinentes, tá bom, vai começar agora. Brincadeiras à parte, gente, hoje a gente tá aqui não é para falar do top da edição, né? Aquele quadro que vocês já acompanham a gente, já sabem que a gente já fez aí nos dois primeiros, falando de Kaldheim e falando sobre Commander Legends. Se você ainda não ouviu, volte 2 podcasts atrás, que são os 2 episódios anteriores, que a gente comenta as melhores cartas para Commander dessas duas últimas edições. No mês de fevereiro não tivemos edições sendo lançadas, então a gente teve que arrumar um novo tema para falar. E qual que é o tema, Hugo? O tema é cartas subestimadas e baratas, né? Porque além de o pessoal subestimar por causa dos efeitos, falar que talvez não seja lá grande coisa, subestimam por causa do preço também, né? E vamos falar sobre ela para vocês verem como as cartas baratas podem ser muito boas para Commander. Exatamente. E daí, pra gente não ficar falando aleatoriamente de todas as cartas subestimadas que existem no Magic, porque a infinidade é muito grande, a gente escolheu uma cor e vamos seguindo aí a ordem das cores. Então começamos pelo branco, que além de ter cartas subestimadas, é a cor mais subestimada do Magic, né? A gente vai tentar quebrar aí alguns paradigmas, alguns tabus aí sobre a cor branca, mas basicamente como é que vão funcionar as regras desse podcast. Nós vamos falar aqui de 6 cartas subestimadas da cor branca somente, mono white. E assim, não quer dizer que essas sejam as únicas cartas brancas subestimadas. Não quer dizer que seja um top, essas sejam as 6 cartas mais subestimadas do Magic na cor branca. Não, simplesmente a gente achou 6 cartas brancas e vamos falar delas, 6 cartas brancas subestimadas, e vamos falar delas aqui no podcast. Ah, Fran, mas tem a carta tal que é mais subestimada. Sim, de repente, manda pra gente pelo nosso Instagram lá, cartas que você acha que também sejam subestimadas, comenta no nosso post, e de repente rola uma parte 2 desse episódio aqui. Mas por hora, são 6 cartas. Diferente do nosso top da edição, que eu e o Hugo fazemos nossa lista separadamente, e a gente compara aqui ao vivo, né? A gente não sabe qual que é a lista um do outro. Dessa vez não, a gente escolheu em conjunto 6 cartas e vamos apresentar para vocês. É isso aí. E a gente tem um outro detalhe, né, sobre esse novo tópico do nosso canal. As cartas, além de serem baratas, a gente colocou um limite de preço nelas, né? Então todas as cartas que a gente vai apresentar hoje valem no máximo R$5. Porque a gente precisa lembrar também que a gente vai subestimar, mas tem que ser barato, né? Pra gente fazer o rolê direitinho aí, né? Exatamente, e muitas vezes uma coisa é consequência da outra, né? Porque justamente por ela ser uma carta subestimada, muitas vezes acaba sendo esse é o motivo de porque ela custa barata, porque ninguém quer usar. As cartas que a gente vai falar aqui, obviamente, não significa que elas são as melhores cartas, tá? Ai, nossa, o Francisco falou que essa carta é muito foda, eu preciso colocar no meu deck. Não. A gente tá falando aqui de cartas que a gente considera que são boas, mas a galera trata como se fosse uma carta ruim. Não é, são cartas boas que podem entrar em decks. E a gente tentou pegar cartas que entrariam em uma variedade grande de decks, tá? Uma das bases que a gente usou aí para considerar que uma carta é subestimada ou não foi o site EDH Hack. A gente consegue jogar o nome da carta e ver em quantos decks de Commander aquela carta está inserida. Então, assim, em geral, a maioria das cartas que a gente tem aqui giram aí em torno de 600 decks, né? A média aí é de 600 decks que elas estão cadastradas. Parece muita coisa? Parece, mas pelo volume do EDH Hack, as cartas que realmente são hypadas aí, que as cartas que geralmente a galera usa, elas giram em torno aí de 5, 6 mil decks, tá? Então, se você pegar aí uma média de 600 decks, é bem pouco. Significa que essa carta é bem pouco utilizada. É bem não conhecida, não vista, né? E a gente pode falar também as cartas subestimadas não só porque o pessoal não joga, né? Ah, não, essa carta é ruim. Tem gente que não conhece. Né? Uma das cartas que a gente algumas das cartas que a gente vai falar hoje, realmente, certamente você não deve nunca ter ouvido falar, porque o pessoal primeiramente nunca quis achou a carta ruim. E aí você acabou não tendo também o conhecimento da carta, né? E aí é o momento também pra gente conhecer um pouquinho mais dessas mais de 20 mil cartas que tem no Magic aí, né? Não dá pra conhecer tudo, né? Então vamos pesquisar e mostrar algumas coisas interessantes aí que podem aparecer nos futuros Commanders que você for montar e jogar com o pessoal.
Às vezes até como substituição, né? Se você tem uma carta para um deck, você não precisa ter, e a carta é muito cara, você não precisa ter aquela carta em todos os seus decks, né? De repente, bota uma carta mais baratinha, que vai fazer um efeito semelhante, não tão forte, mas semelhante, às vezes vale a pena. Só lembrando nossa premissa básica, a gente não tá aqui para cagar a regra, você faz o que você quiser com o seu deck. A gente tá aqui só para ser um entretenimento para você ouvir aí e ter informação. Espero que a gente traga informações interessantes para você. E já aproveitando, segue a gente no nosso Instagram, @comandeiros, comandeiros com 2 M's, e daí comenta lá no nosso post, quando a gente fizer o post de divulgação desse podcast, já comenta lá quais cartas você achou que ficou de fora dessa lista. De repente rola uma lista 2, lista 3, enfim, com as sugestões de vocês, porque nem o Hugo conhecemos todas as cartas de Magic existentes, né? Então pode ser que alguma tenha passado fora do nosso radar. E no nosso feed vocês vão ver que nossas thumb, né, nossas moldurinhas lá das imagens do nosso podcast, sempre tem um íconezinho com uma das cores de mana no canto superior direito. Quando for vermelho, você sabe que a gente está falando de um top da edição. Quando for branco esse íconezinho, você sabe que a gente vai falar desse novo quadro que a gente está apresentando aqui, que são cartas baratas e subestimadas. A gente vai falar aí dos underdogs. Isso aí. Muito bem, então vamos começar aqui. Antes da gente começar a falar efetivamente das cartas que a gente escolheu, vamos dar uma breve introdução aí sobre a cor branca, né? Bem breve mesmo, bem superficial. A gente vai falar aí sobre a Color Pie, né? Que é como a gente chama as fatias de cada cor aí no Magic. Vamos explicar um pouquinho como a Wizards, de repente, como a gente enxerga que a Wizards enxerga a cor branca. O Hugo vai falar um pouco aí dos históricos da cor branca e eu vou falar um pouquinho de como a cor branca atua dentro do Magic, né? Falando aí da Color Pie do branco, a mana branca no Magic, ela representa aí a ordem, né, o senso de comunidade, a justiça, a ordem e o senso de comunidade. Até por isso que a gente encontra, geralmente isso é refletido até nas cartas, né, nos tipos de criaturas que a gente tem no Magic. São humanos, que são a criatura aí que vive numa comunidade, é uma das criaturas que mais existem na cor branca. Os anjos, né, que são a criatura aí, se a gente fala de justiça, né, a gente tem os anjos justiceiros, né, e tudo mais. As barreiras, né, a gente tem muita barreira na cor branca, mas diferente das barreiras da cor azul, que elas servem para impedir, a barreira da cor branca ela serve muito mais para manter uma ordem, uma proteção da sociedade, né? Então, a cor branca, ela traz muito para a gente esse senso de ou sociedade, do coletivo. Então a gente encontra muito de pequenas criaturas, mas que juntas se tornam algo maior, algo melhor, né? Então os decks de humanos, decks dessa forma sempre agem dessa forma que eu estou explicando, né? De o monte fazendo muito, né? Ao invés de uma criatura grande que bate fortemente. Até as criaturas mais fortes aí que a gente tem no branco, né, são os anjos. Como é que o branco lida também com as coisas, tá? O branco, ele lida muito com remoções, então ele é a cor que purifica, que limpa tudo. Então, a maioria dos board wipes que a gente tem que tira as coisas da mesa são brancos. O board wipe mais clássico que existe, que é a Cólera de Deus, é branco. Então, a cor branca usa muito essa mecânica de limpar, de purificar, né? A gente tem a maioria das remoções também de jogo, não destrói criaturas, o que destrói criaturas é mais do preto. Agora, remoção, remove a criatura alvo, isso é muito mais da cor branca. Cor branca é a cor que lida muito bem com encantamentos, tanto fazendo encantamentos, quanto removendo esses encantamentos de jogo. Então, você começa a perceber que a cor branca é muito mais usada nesse sentido aí pela Wizards, né? De fazer o muito com várias criaturas, né? E removendo, purificando a mesa, fazendo com que as coisas fiquem um pouco mais limpas. E aí tem um outro detalhe, né? O branco também, como a cor da harmonia, é uma única cor que nós temos aquelas cartas que equilibram a mesa, né? Então, já para ver a harmonia tem que ter equilíbrio, e tem as cartas, por exemplo, balance, tem a carta cataclisma, que todo mundo escolhe uma permanente de cada tipo e vai deixar a mesa equilibrada, né? A intenção não é destruir tudo dos colegas, é deixar todo mundo com os mesmos as mesmas condições de jogo. Exatamente. A característica do branco. Falando ainda de lore, né? Falando ainda da Color Pie, durante muito tempo a Wizards colocava sempre os heróis como sendo brancos, né? O senso de herói, porque a gente coloca a justiça como sendo alguém que sempre como sendo aquele personagem branco, o herói. Temos aí o Gideon Jura, né, que era o personagem, o ideal branco, né, a Elspeth, que era outro personagem que era o ideal branco. Mas a gente tem muita representação
de vilões brancos também. Né, de uns tempos para cá, o Wizards tem apostado muito nessa teoria aí de que ninguém é o vilão da própria história, né? Nós somos heróis da nossa própria história. Então a gente pode ter alguém branco que de repente está tentando fazer o caos, né? Tentando fazer o bem, mas de certa forma está causando aí, está fazendo coisas erradas. A gente tem, por exemplo, aí da Marvel, né? O Thanos. A gente pode dizer que ele tinha um pé na mana branca, porque ele estava fazendo tudo aquilo, né, o Thanos dos filmes, ele estava fazendo tudo aquilo para causar o equilíbrio no multiverso, né, no universo. Ele queria que as coisas estivessem balanceadas. Para ele estava sendo um herói, né, só que ele estava fazendo da forma errada. Então, é aquela coisa de o branco ao extremo também pode ser um vilão, assim como o preto pode ser um herói. Sim, é uma coisa que o Mark Rosewater, né, ele comentou dos tempos pra cá. Ele acabou de dizer, não é que é branco que é bom, né? Depende, o conceito de bem e mal depende da pessoa, né? Então, por exemplo, a gente tem para afirmar que nós temos vilões no branco, né? A gente tem, por exemplo, a Elesh. A Elesh Nor é uma vilã. Não tem o que falar. É um pretor branco, vilão. Outro é a Avacyn, que ficou louco, infelizmente, né? Mas ela era branca. A Eliode, o deus Eliode, o deus branco, o deus do sol. O cara é um vilão. O senso dele se tornou-se para os outros que ele se tornasse um vilão para os outros. E a gente tem um dos primeiros caras, né, depois da modificação da Color Pie, que tornou-se vilão da cor branca, né, que é o Konda, o senhor de Eiganjo. Quem quiser pesquisar depois da história de Kamigawa vai ver que ele foi o causador da guerra de Kamigawa. Né? Se ele não tivesse aprontado, mexido onde não devia, estaria tudo bem em Kamigawa, né? E o cara é branco. Perfeito, então, realmente. O Hugo trouxe ótimos exemplos aí de cartas brancas. Então a gente tem realmente vilões dentro do branco, assim como a gente pode ter heróis. A gente teve aí a Liliana Vess, que pra mim, ela é super heroína. E é uma carta mono black. Então, só deixando uma coisa clara, tá? A Wizards começou a focar muito melhor, né? A começar a definir melhor a Color Pie do Magic de uns tempos pra cá, não é algo que existe desde o começo, tá? No começo era bem bagunçado as coisas. Foi assim, a partir de Mirrodin pra cá, mais ou menos, que eles começaram a realmente tentar definir, que é o que é chamado de moderno, né? Do Magic moderno, eles começaram a querer definir certinho o que é a Color Pie de cada coisa, e como cada cor interage com outras cores, que isso é muito importante. Porém, nosso foco aqui não é ficar falando de Color Pie. A gente já falou bastante disso. Se você quer ouvir um podcast específico falando sobre Color Pie, que a gente se aprofunde nisso, traga mais exemplos, fale mais coisas, coloca nos comentários, manda uma mensagem pra gente lá no nosso Instagram, a gente vai gostar de saber a opinião de vocês, e de repente a gente faz mais episódios falando sobre lore e sobre Color Pie. Hugo, o que você tem pra gente sobre histórico de mecânicas da cor branca, de histórico da cor branca? Então, a cor branca, primeiramente a fama que você, ouvinte, deve ter, que todo mundo sabe, é que seria a cor mais fraca do Magic, né? Eu sou adorador da cor branca, adoro jogar de decks brancos, praticamente todos os meus Commanders têm a cor branca inserida. Mas a fama que ele tem de ser a cor mais fraca do Magic tem base sim, né? Infelizmente. Porque ele é uma cor que foi cortada até onde não devia. Ela começou nerfada, né? Se você pesquisar, por exemplo, as 5 primeiras cartas de custo 1, né, lá de Alpha, o ciclo de humana, você tem azul, você tem o Ancestral Recall, que o cara compra 3 ou você compra 3. Tem o raio, que é 3 de dano em qualquer alvo. Tem o preto, que é o ritual, o Dark Ritual, que gera 3 pretas. Você tem o verde, que dá mais 3. E o branco, o que ele faz? Ele previne 3 pontos de dano, que seria causado a criatura ou jogador, ou ganha 3 de vida. Quer dizer, já começou nerfado. Poderia ter outros efeitos aí, né? Destrói a criatura com poder de 3 ou mais, ou 3 ou menos. Mas começou desse jeito aí, já um pouquinho nerfado. E aí, com o tempo, a gente pensa, se você for ver historicamente, você acha que a cor ficaria forte, mas a Wizards começou a cortar. Né? Então a gente teve, por exemplo, uma carta fortíssima, que é banida em quase tudo, é branca, né? Que é o Balance, que você vai equilibrar totalmente o jogo por 2 manas, né? O cara vai ficar terreno, criatura, vai descartar, e todo mundo vai ficar equilibrado. E aí foi banido em quase tudo, né? E depois, com o tempo, esse tipo de equilíbrio foi retirado do jogo, né?
Foi colocado que é um antijogo, os jogadores não gostam, então parou-se isso. Quer dizer, cortou o branco, né? Uma coisa que ele tinha da harmonia, do equilíbrio, se perdeu, infelizmente. Eu vejo que a cor branca, a Wizards, no começo, não sabia muito bem como lidar com a cor branca, né? Eles colocavam lá extremamente como, vamos colocar assim, classes de RPG, né? Então, eles tinham lá que o azul era o mago, e o mago podia fazer de tudo, que o vermelho eram guerreiros, bárbaros, que o verde eram os arqueiros, o preto eram ou necromantes ou ladinos, e o branco eles consideravam ali pura e simplesmente, até tinham soldados e tudo mais, mas eu via que a cor eles lidavam muito simplesmente como se fosse o healer do grupo. O que o branco faz? Ele heala, ele cura. Ponto. Ele previne e cura. Então, muitas das primeiras habilidades de Magic do branco eram aquelas coisas assim, previne 3, previne 1, previne todo dano de combate. Era só o antijogo. E eu vejo que hoje a Wizard está sabendo lidar um pouquinho melhor com o branco, no sentido de, não, o branco pode ser usado para ser um contra-ataque, né? Você se protege para dar um dano mais forte na sequência, né? Eu vejo essa evolução aí na forma com que eles estão utilizando o branco, né, Hugo? Sim, mudou. Tem isso, né? Então, como você falou, uma coisa é o contra-ataque, não bate em mim, né? Ou não tente me agredir que eu vou responder. Então tem muita coisa de exila a criatura atacante, destrói a criatura atacante ou sacrifica, que é a característica de hoje. Ainda tem a punição do branco, né? Que é a destrói global, ainda existe. E uma coisa que estão começando no branco, né? Já que tiraram a harmonia por sacrifício, agora estão tentando fazer a harmonia, né? O equilíbrio por outras maneiras agora. Por exemplo, são cartas que, se o oponente tiver mais criaturas que você faz um token. Se o cara tiver mais terrenos que você busca um terreno e coloca em jogo, né? Então eles estão buscando equilíbrio de outra maneira. Ao invés de tirar o recurso dos oponentes, eles estão te dando recurso de graça, né? Então essa foi uma mudança do branco aí que está acontecendo nos últimos tempos, é o que eu vi, né? Eu vejo das características do branco. Até porque tirar recurso da outra pessoa tem muito mais a cara do preto do que do branco, né? Então faz parte aí da correção da Color Pie, né? Bem, espero que a gente tenha conseguido aí passar para vocês uma visão geral aí da cor branca. Eu ainda vejo a cor branca como uma cor muito mais de suporte do que uma cor para jogar sozinha, né? Não sei se o Hugo tem uma visão diferente de mim, mas eu não vejo, principalmente para Commander, eu não vejo decks mono-whites, uns decks tão fortes, embora temos exemplos no nosso grupo de decks mono-whites que foram bem fortes, mas não é uma geral, são exceções, né? E não um contexto geral, como eu vejo em outras cores, decks monocolors muito mais poderosos. Não sei se tem alguma opinião diferente disso, Hugo. Sim, nesse momento, né, da atual situação do branco, né, Wizards, por favor, vamos tirar o verde e deixar o branco como uma cor mais forte. Voltando, na atual situação, concordo com você, o branco, infelizmente, é uma cor que tornou-se muito melhor como suporte de outras. Então, assim, a gente tem decks brancos, mono-white, bem fortes. Por exemplo, a Vacin, né, tem a Alketra, mas a Suran, ela entra em outro quesito. Pra mim, ela entra mais como um suporte, porque Suran praticamente é um deck de artefato com um pouquinho de branco, né? Porque os triggers dele acontecem somente quando você joga equipamento, aura ou veículo. Normalmente o pessoal bota mais equipamento, né? Faz sentido. E o Teshar é um outro deck excelente que eu já vi jogando, né? Principalmente na parte competitiva, mas é um deck basicamente que roda precisando de artefato. E aí eu concordo com o Fran, né? Então, nesse momento, a cor branca, ela precisa de coleguinhas. Eu vejo hoje a cor branca é a única cor de Magic que, na minha opinião, combina com qualquer cor. Ela vai bem, inclusive, muito bem com as cores inimigas. Hoje o branco e o preto, que o preto acho que é a cor mais inimiga do branco de todas. Hoje o branco e o preto é uma combinação fortíssima. Combinação Orzhov, você ganha vida, tira vida, é muito forte. O branco com o vermelho, a combinação Boros também, de soldados e fazer aquele monte de bicho batendo, muito forte. E as cores amigas não preciso nem falar, né? Tecnicamente já são cores que já se dão bem, né? Que é o branco com o azul e o branco com o verde. De forma geral, acho que o branco é a cor que melhor se deu bem com todos, até pela questão do senso de comunidade, né? A gente pode ter uma comunidade em qualquer combinação de cores, né?
Bom, mas vamos então para o nosso tema, efetivamente, falar das 6 cartinhas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez repetindo, se querem conteúdo de Color Pie, fala pra gente que a gente vai pensar em colocar aí em próximos temas aí pra gente falar. Bom, então vamos falar daí das 6 cartinhas que a gente escolheu. A gente vai falar aí numa ordem da sexta à primeira, mas não significa que a gente considera que a sexta é a menos merecedora e a primeira a mais merecedora. Simplesmente a gente colocou numa ordem aí para vocês. E a primeira carta que a gente vai falar aqui, que seria o nosso sexto lugar, enfim, a primeira carta que vamos falar é a carta Banho de Luz. É uma mágica instantânea, uma mana qualquer e uma branca. Ela tem radiação, que essa carta originalmente ela é uma carta Boros, né? Então ela tem aquela habilidade dos Boros da primeira edição de Ravnica. Radiação é quando você dá um alvo, né? O alvo daquela mágica e todas as outras permanentes que você controle que compartilham uma cor com aquela permanente, elas recebem o mesmo efeito, né? Então essa é a habilidade de radiação. E daí esse banho de luz, qual que é o efeito dessa carta? Radiação, escolha uma cor. A criatura alvo e todas as outras criaturas que compartilham uma cor com aquela que foi o alvo ganham proteção contra a cor escolhida até o final do turno. Por que a gente essa carta atualmente o menor preço da liga, na Liga Magic dela é 10 centavos, ok? Se a gente for pegar o maior preço dela é R$4, é R$3,99. Uma carta muito barata, uma mágica instantânea que você dá proteção contra uma cor que você está escolhendo para todas as criaturas que compartilham uma cor com a sua. Ah, você vai dar para o oponente? Vai, mas não é esse o que a gente está querendo falar aqui. Ela é uma mágica de 2 manas que você pode dar imbloqueável, basicamente para todas as suas criaturas. Vamos supor que você tem um deck lá, você fez um monte de token. O Hugo tem um deck de Xiris, ele fez um monte de token de cobra. Dei um exemplo ruim, porque Xiris não tem branco. Mas, enfim, outro deck que você faz um monte de token, com decks brancos não é difícil você fazer um monte de token. Vamos Edgar Markov. Edgar Markov, muito bem. Você vai lá com todos os seus vampiros, mas o oponente tem bloqueio. Você conseguiria matar ele se ele tomasse tudo. O oponente é um deck azul e preto, azul, enfim, azul e qualquer coisa, preto e qualquer coisa, enfim. Você vai lá, dá para todos os seus tokens proteção contra a cor daquele oponente, bate com tudo, ele não vai poder te bloquear. Você matou o oponente numa batida com 2 mana, porque todos os seus tokens vão ter basicamente a mesma cor, né? Provavelmente eles foram provenientes de uma mesma fonte, então eles têm a mesma cor. Outra combinação, deck de elfo, verde e branco, também muito forte isso. Você vai bater com todos os seus elfos, geralmente os elfos vão estar pumpados, né? Porque deck de elfo, verde e branco geralmente deixam os elfos mais fortes. Bate com tudo, tchau e benção, você eliminou um jogador. Então com 2 manas, a habilidade de eliminar um jogador da mesa, ou até mais de um jogador, podendo te dar uma vitória, eu acho uma carta forte. 10 centavos, vale a pena você tentar experimentar no seu deck branco. E também a defesa, né? Por exemplo, vai que você vai tomar um ato blasfemo, né? Que é 13 de dano em cada criatura. Resposta, você fala proteção contra vermelho, e suas criaturas, se for a maioria for da mesma cor, não vai tomar o dano, né? A grande proteção também. E pode ser uma proteção pontual também, né? Se de repente, no desespero, o cara vai tirar o bicho que tá te salvando ali, que tá causando na mesa, ele vai pontualmente dar um destrói criatura, remove criatura, você vai lá e protege contra aquela cor, né? Então eu acho que é uma carta bem versátil. Qual é a segunda carta que a gente vai falar aqui hoje, Hugo? A segunda carta que a gente vai falar hoje é o Mandato de Paz. O Mandato de Paz, ele é uma branca, uma mágica instantânea, e ele só pode ser conjurado durante o combate. Primeiro efeito, seus oponentes não podem conjurar mágicas nesse turno. Segundo efeito, termine a fase de combate. Só para explicar vocês, quando a gente termina a fase de combate, qualquer coisa que esteja na pilha de mágica ou habilidades é removida. Então, se você fez uma mágica, o seu oponente fez uma mágica, ela é removida. O Mandato de Paz, como está na pilha, também é removido junto. E tudo se esgota que tinha na fase de combate, se esgota, e aí vai para a próxima fase principal. Ok? Ela é uma carta que tá valendo no momento na liga R$2,45, né? Baratíssima essa carta aí pelos efeitos que ela faz. E eu vou defendê-la porque eu acho ela interessante aí como carta baratinha branca. Por que eu acho ela barata? A primeira coisa é que ela é um previne, que eu posso falar que é um previne 2.0. Não é só previne o dano de combate, ela acaba com o combate de vez. Né? Então, se, por exemplo, se o cara tem algum efeito que triga, né, no combate,
Com um previne, você vai prevenir o dano, mas as coisas do combate acontecem. Agora, com o mandato de paz, não. O dano não acontece e as habilidades também vão embora. Então, por exemplo, né, o que eu posso dar de exemplos aí de coisas que a gente pode atrapalhar encerrando a fase de combate? Aquele teu colega que tem o deck da Etali. A Etali, quando ela ataca cada jogador, ele vai exilar o card do topo e você, né, pode castar aquelas cartas sem pagar o custo de mana. Quer dizer, o cara bateu com o Etali, você, em resposta, dá o mandato de passo. Pronto, Etali não trigou. Cara que, por exemplo, tem uma outra cartinha bem interessante aí, que é a Cavalgada da Calamidade, né? Que toda vez que uma criatura que você controla com o poder de um ou menos ataca, causa um ponto de dano ao jogador ou planinauta que está atacando, se o cara for atacar, você dá uma mandato de passe e encerra esse efeito, né? Por que eu coloquei esse comentário? Por exemplo, o cara tem 5 bichos para bater, você consegue bloquear todos, mas você tá 5 de vida. Se o cara bater com tudo, você morreu. Mesmo assim, dá o mandato de paz e acabou com esse efeito. Outro efeito também bem poderoso que eu vi em mesas, que a gente já tomou também, inclusive, eu e o Frank, é o Engolidor de Frotas. Que ele é um bicho que quando ele ataca, o jogador alvo pega metade do deck e coloca no cemitério, né? Mila metade do deck. Então, o cara bateu com o Engolidor de Frotas, dá o mandato de paz e encerrou o combate e você não perdeu metade do seu deck. Ou o coleguinha aí, que seria alvo, ficou salvo desse tipo de afronta. Só uma coisa adicional aí, essa carta tem um efeito também que seus oponentes não podem mais conjurar mágicas nesse turno. Então, essa habilidade também é fortíssima. Além de tudo que o Hugo falou, só acrescentando que se o oponente, geralmente muita gente ataca primeiro para ver as respostas dos oponentes e deixa para fazer as mágicas na segunda main phase. Muito jogador experiente de Magic faz isso, porque daí de repente a pessoa já virou as manas, já gastou ali para as respostas, e daí você tem um caminho livre para poder fazer suas mágicas, né? Com essa mágica aqui, você acabou com a segunda main phase do oponente. Ele não pode mais conjurar nada, nem aquelas coisas no passe, sabe? No passe do oponente eu vou fazer tal coisa, nada, ninguém, só você vai poder fazer, porque os oponentes não podem mais conjurar mágicas nesse turno, né? Até o final desse turno, porque muita coisa que jogador antigo não sabe, né, que o passe não existe uma fase entre uma rodada de um jogador e outro. O passe é só uma forma de dizer que no final do turno do oponente, no que o oponente está passando, você está fazendo a sua jogada. Só que se ainda está no turno do oponente, o passe é no turno do oponente ainda, você não pode mais fazer nenhuma mágica, não pode fazer nada. Então eu acho que por 2,50 vale a pena você colocar essa carta no seu deck branco. Sim, então realmente você acaba com aqueles combeiros, o combeiro do passe, né? No passe tô combando. Não, você não vai combar. Você não pode jogar mágica nesse turno, só eu posso jogar. E além do que o Fran falou, né, sobre você impedir os colegas de fazerem coisas no turno, você faz uma coisa muito interessante também. Você pode se salvar de jogadas de resposta na sua segunda main phase jogando o mandato de paz. Então, como a gente faria isso? Primeiro, você sempre passa as fases, você chega na sua fase de combate e joga o mandato de paz. Se você não tomar resposta, ótimo. Né? O pessoal vai olhar, por que esse cara tá jogando? Tá, beleza, tá, ninguém vai jogar mágica, beleza. Passou para sua segunda main phase, você faz seu combo. Você pode, por exemplo, fazer o combo da Elsha do Infinito, que é comprar o deck inteiro. Você pode fazer um oponente comprar todo o deck, e por aí vai. E também, se você tem alguma mágica que você quer jogar para limpar a mesa ou para se salvar, e você sabe que você vai tomar counter ou alguma outra resposta, joga o mandato de paz no combate, passa para sua segunda main phase, e aí você faz a mágica que você quer sem ser impedido. Então, ela te ajuda também a não tomar respostas de coisas no seu turno. Por essas e outras, é uma carta fortíssima aí pra Commander. No seu próprio turno, ela te salva também de tomar um Cyclonic Rift, né? Se você for o jogador opressor aí que tá batendo com um monte de coisa, e aquele jogador de azul deixou 7 manas azuis em pé, ele vai dar o Cyclonic Rift. A hora que ele der o Cyclonic Rift, em resposta você dá isso daí, encerra o turno e limpa a pilha, o Cyclonic Rift já era. Isso aí. Então,
Olha o tanto de vantagens que essa carta tem por 2,50, gente. E aí, Fran, qual que é, depois desse grande textão aí sobre mandato de paz, qual que é a próxima carta aí que nós apresentaremos ao pessoal? A próxima carta é uma carta que eu particularmente gosto bastante, mas não vejo ninguém utilizar. E é uma carta que eu acho que ela é muito boa. Se chama Luz Devoradora. É uma carta, uma mágica instantânea também, uma mana qualquer, mais 2 manas brancas. Remove de jogo a criatura alvo, atacante ou bloqueadora. Ok, gente, existe espadas em arados, eu sei. Existe Condem, eu sei, que é uma mana. E remove também, e que tira as cartas do jogo, eu sei. Não estamos falando que essa carta é a melhor, ela é melhor que espadas em arados. Não, ela não é melhor que espadas em arados. Mas ela pode ser mais uma opção para você poder utilizar no seu deck. Além das espadas em arados, além do Condem. Tem mais uma também que eu nunca lembro o nome. Caminho pro Exílio? Caminho Path to Exile, isso mesmo. Então assim, eu não tô falando que essa carta é melhor que essas 3. Só que ela pode ser uma quarta opção para o seu deck, tá? Lembra que você precisa ter várias opções no seu deck. Qual que é a maior vantagem que eu vejo dessa carta? É porque ela tem Convocar. Convocar é aquela habilidade que você pode virar criaturas para pagar o custo de mana dessa mágica. O que muita gente confunde, tá? Muita gente acha que o custo de convocar só pode ser pago para pagar o custo incolor, e que daí você ainda assim teria que pagar as 2 manas brancas. Eu já vi muita gente errando nisso, mas não, você pode sim, tá no texto da habilidade, que você pode virar criaturas que compartilhem daquela cor, então eu posso virar criaturas brancas para pagar o custo da mana branca dessa carta. Então o que eu acho bacana dessa carta? É porque ela pode ser uma free spell, então o Condem é excelente, o Path to Exile é excelente, o Espadas em Arados é excelente, só que você precisa ter deixado uma mana branca em pé para poder dar eles. Essa carta aqui, você pode ter deixado tudo tapado e só deixar 3 criaturinhas em pé, 3 tokenzinhos, eles podem estar enjoados mesmo, deixa eles em pé, o oponente vai achar que você não vai ter resposta para tirar aquele bichão dele que está causando da mesa, você vai lá e vira os 3 tokens e remove. Não precisa ser atacando você, tá? Eles podem ser atacando ou bloqueando qualquer coisa. Então você pode usar até como um blefe, né? Bate com o seu tokenzinho, o cara bloqueia com o bichão, você vai lá e dá a Luz Devoradora. E ele remove. Então criatura indestrutível não tem piedade. Criatura indestrutível vai pro saco também. Isso aí. Eu acho ela muito boa. O grande efeito dela, assim, é você poder jogar ela de graça. Então, realmente, o cara não tá esperando. Quando você tá tudo tapado, o cara não tá esperando resposta. Com mana branca, ainda por cima, ele não vai esperar a resposta. Tu vai lá, exila aquela criatura chata que tá infernizando a mesa. E aí, cara, o choro é livre. Mínimo da liga dessa carta, 10 centavos, gente. 10 centavos, cara. É sensacional pra uma carta de 10 centavos. Bom, então a gente já falou das 3, já falamos de metade das cartas aí. Hugo, o que você preparou para a nossa quarta carta aqui que vamos comentar para trazer luz para os nossos ouvintes? A próxima carta, ela é uma carta que pode ajudar você de muitas maneiras, né? Então, mais uma carta flexível aí, que é o Bode Expiatório. O Bode Expiatório, ele é uma instantânea de uma branca. Sacrifica uma criatura, você retorna qualquer número de criaturas que você controla para a mão do dono. Então, jogou a mágica, sacrifica uma criatura e retorna qualquer número de criaturas para a mão do dono. Ok? E o menor preço dela aqui que eu tô vendo, ela é 25 centavos, tá? Só um detalhe, esse sacrificar uma criatura é um custo adicional, ok? Então você tem que pagar uma branca e sacrificar uma criatura junto aí. Bota uma counter, mas tudo bem, né? Mas faz parte da vida. Como é que ela é boa, né? Aonde que ela pode ajudar você? Primeiro, pelo sacrifício de uma criatura, você salva a sua mesa. Você vai tomar um board wipe. Aquilo ali é inevitável. Ou é do board wipe destruir tudo, ou do board wipe de remover tudo, ou do board wipe de sacrificar tudo. Você tá perdido. Paga uma branca, joga o Scapegoat, sacrifica uma criatura, né? E essa criatura vai salvar todas as suas outras criaturas, devolvendo tudo para sua mão e protegendo elas de uma bomba que ia acontecer na mesa, podendo deixar você em maus lençóis com várias criaturas no cemitério e quase nenhuma na mão. Ela pode salvar você também de roubo em massa, né? Tipo, um cara, por exemplo, jogou um Mass Manipulation, né? Que é XX e 4 azuis. Você ganha o controle de X criaturas ou planaltas alvo.
Então o cara vai pegar suas criaturas, você sacrifica uma e devolve tudo pra mão para o cara não roubar seus bichos. Então o primeiro ponto é esse, ele salva você de uma bomba que aconteceu na mesa e você tem seus recursos na mão para jogar de novo. A segunda coisa que ele é bom é que ele ajuda muito decks do tipo ETB, né? Como a gente já comentou em outros podcasts, como o do Markov, o Arcades, ou o Chulane, né? Que a criatura entra, acontece alguma coisa. Como é que ele ajuda? Você, por exemplo, vou imaginar o deck do Arcades, você tá lá jogando barreira e tá comprando carta, e você não tá comprando barreira. Ou você não tá comprando criatura com defensor. Isso é um problema, né? Porque você tá comprando, mas não tá comprando criaturas para jogar de novo e comprar mais cartas. O que você pode fazer? Joga o bode expiatório, sacrifica uma criatura, devolve as suas criaturas com defensor para a mão e joga elas de novo para você comprar mais cartas. Mesma coisa para um deck do Edgar Markov, né? Você está precisando de fazer mais tokens de vampiros para bater tudo de uma vez, né? Vamos imaginar que tem alguma coisa com ímpeto na mesa. Devolve suas criaturas com bode expiatório, joga elas de novo, vai fazer mais tokens de vampiro e aí você bate tudo de uma vez. Então, para efeitos de ETB, ela é bem boa também. Então, ela pode ser um suporte para salvar a sua pele e ela pode ser um suporte para te auxiliar quando o seu deck não está colaborando tanto assim ou você precisa ser mais feroz do que você já é aí na mesa. A gente tem aí, seguindo esses exemplos de ETB, né, o novo deck do Hanar, aí, que saiu na última edição na Kaldheim, tem muita criatura que entra em jogo e dispara efeitos, né? Então, esse pode ser uma saída para, de repente, você... Eu sei que o deck tem muita coisa que blinka, né, que faz com que remove e devolve para o jogo, mas ainda assim pode ser mais um efeito, porque além dela, porque o blink muitas vezes não salva aí de uma cólera, né, que você está tomando. Já devolver para a mão pode salvar e você ainda vai poder conjurar tudo de novo para disparar todos os efeitos novamente. Eu só queria dizer assim, gente, esse efeito de salvação, a gente sabe que existe a proteção de Teferi, que é uma carta 1000 vezes melhor que essa. A gente sabe, novamente, ressaltando, a gente não tá aqui para comparar essas cartas com as cartas que a gente sabe que são grandes figuronas, né, dos decks. A gente tá dando aqui opções mais baratas, tipo assim, nem todo mundo tem R$150 para pagar numa proteção do Teferi. Eu não tenho, eu não uso proteção de Teferi nos meus decks. No entanto, eu posso ter opções mais baratas. Por 25 centavos e uma mana, eu consigo salvar minhas criaturas. E reforçando o que eu falei no começo do podcast, o branco tem aquela questão do senso de comunidade. Então, certeza que você vai ter uma mesa, se você joga de branco, é quase certo que você vai ter uma mesa com muitas criaturas que você vai precisar salvar, e você deve ter alguma mais fraquinha para você poder sacrificar. Realmente é aquela história, né? A gente tá mostrando mais as opções para vocês. É claro, você vai perder uma criatura, eu perco uma criatura, mas, cara, salvar a sua mesa não tem preço. As outras cartas que salvam acabam sendo um pouco mais caras, né? A mesma até aquela, o Ghostway, né? O Ghostway tá R$30, R$40. É mais barato que a produção de Teferi, mas ainda é caro, né? Então, para quem tá precisando fazer um deck budget, pegar uma coisa dessa aí, de um efeito bom e barato, é muito legal na montagem, e a pessoa vê que dá para montar deck bom com carta barata. Hugo, mas eu vou ter que conjurar todas as minhas mágicas novamente. Eu vou ter que gastar mana para conjurar tudo de novo. Sim, só que pensa que todos os jogadores que tomaram aquela board wipe, eles todos perderam as criaturas, foram todas pro cemitério. Você tem a oportunidade de poder recastar tudo de novo, né? Tá na sua mão. Eles não, eles vão ter que tentar comprar coisas novas. Aí eles que lutem, né? Você já tem seus recursos na mão. Qual que é a próxima carta aí que nós falaremos? A penúltima carta do dia? É uma carta que, inclusive, tem uma história no nosso grupo, porque eu recomendei essa carta pro Hugo, o Hugo não conhecia, e essa carta já salvou o rabito do Hugo. Muitas vezes. É uma carta que eu acho excelente, que eu não vejo a galera falar dela, não vejo a galera usar ela, e eu não sei por quê, porque eu acho ela muito boa. Não é realmente uma carta para você usar ela no early game. Se você quer acabar rápido ali com a partida, não é a carta para isso. Ela é uma carta para você usar ali no mid game, né, no jogo, na metade do jogo pro final ali, né, no late game, no jogo mais lento. Mas é uma carta que, está nesse momento 60 centavos no menor preço da Liga Magic. É uma carta que já foi editada 4 vezes, é muito boa na minha opinião, que se chama Antífona do Marechal.
Mais uma vez falando, gente, a gente pegou aqui a raiz do deck branco, que é decks com muitas criaturas. Se você tiver de mono white, o seu maior problema é que sua mão acaba, tá? Porque o branco não dá tanto draw. Se você toma um board wipe, já era, você perdeu todas as suas criaturas. A Antífona do Marechal, ela tá vindo para te ajudar com isso. Tô falando igual o vendedor, né? Tem tipo, compre agora. Antífona do Marechal. Os problemas acabaram. Seus problemas acabaram. Antífona do Marechal é um encantamento, 2 manas qualquer e 2 manas branca, 4 manas no total. As criaturas que você controla recebem +1/+1. Só que essa mágica ela tem multi-reforçar. O multi-reforçar é aquele que você pode pagar várias vezes se você tiver mana para pagar e quiser. O multi-reforçar dele é uma qualquer e uma branca. Então você sempre tem que pagar 2 a mais. Se essa carta for reforçada, para cada vez que ela for reforçada, quando ela entra em jogo, você faz um reanimate, você reanima uma criatura alvo do seu cemitério pro campo. Então assim, tomou um board wipe quando você tava sem mana, não deu pra usar o board expiatório para devolver pra sua mão, infelizmente, não tava na sua mão, ou você não conseguiu, seus problemas acabaram, não tem problema, porque você dá a Antífona do Marechal, paga ali 6 manas, e além de estar dando +1/+1 para todas as suas criaturas, você ainda reanima um bicho do seu cemitério pro jogo. Se você tiver mais manas para pagar, lembrando que é o que eu falei, essa carta ela é boa pro mid ou pro late game. Tá no late game, tem sei lá, 10 manas para pagar, beleza, paga as 10 e traz tudo que você tem de bom do cemitério de volta pro jogo. Não é para sua mão, você reanima do cemitério direto para o jogo. É isso que eu acho que é a melhor coisa dela, é a possibilidade dela de te dar um fôlego depois de você ter se dado mal, né? 6 manas eu vou reanimar uma criatura? Mas reanimate no branco não deveria ser barato mesmo, né? Além de tudo, dá +1/+1 para todas as suas criaturas. Então, se você tiver um monte de token, ainda por cima te dá esse valor aí de buffar todos eles. Sim, como o Fran falou, é uma grande salvação pro mid ou pro late game. No começo do jogo, cara, você não vai jogar Antífona do Marechal. Não tem o que falar. Mas pro resto do jogo você vai. Se você tiver 10 manas e você puder voltar 3 bichos bons que você precisa para encerrar o jogo, cara, isso aqui é sensacional. Pô, aqueles 3 bichos tá no grave, volta pro jogo pagando 10 mana. E ainda tá buffando as criaturas que estão na mesa. Então, como um recover aí para mais para frente pro jogo, né, que aquele jogo o jogo tá pesado, você precisa de uns recursos, recurso não existe mais, porque morreu, joga Antífona do Marechal, paga os multi-reforçar e quanto você puder, devolve pro jogo e encerra ele, né? Ou você coloca aquele paredão na frente dos seus oponentes falando, eu voltei. Recomendo fortemente para 3 decks, tá? Que a gente tem casos aqui e eu recomendo para ser usados nesses 3 decks. Arabo, que é um deck verde e branco de gatinho, que pode ser que você perdeu suas criaturas, é muito interessante voltar elas pro jogo. Deck de elfo verde e branco, mais uma vez os elfos são conhecidos aí, o deck de elfo verde e branco são conhecidos por várias coisas que dão +1/+1, né? E daí com isso os elfos viram bichos 10/10 só para essas coisinhas que dão +1/+1. Muitas vezes o cara deu um board wipe e você traz de volta. E o deck do Arcades, tá? Dependendo da versão do seu deck do Arcades, a galera vai ficar tentando tirar seus bichos da mesa, porque eles não querem ficar tomando pedradas de 6 de dano, 7 de dano todo turno. Vão dar board wipe, você vai lá e dá uma Antífona do Marechal, traz tudo de volta. Acho excelente carta aí, principalmente para esses 3 decks, que eu já vi essa carta, já conheço bem esses 3 decks e acho que ela roda muito bem nos 3. O Hugo jogou muito tempo com ela no Arabo, né? Pode dizer aí. Sim, joguei. Salvou bastante no Arabo. No começo do Arabo ele salvou muito, porque você devolvia as 3 criaturas certas que os caras mataram, e você conseguia encerrar o jogo, por exemplo, que criaturas que dão +1/+1 para felino, lifelink para felino, e você vai lá e coloca tudo de novo. Eu também diria que até para deck de Big Spell, por exemplo, o Herdeiro do Ur-Dragon, ou, por exemplo, o Rebento de Alara, para quem faz para Big Spell, ou qualquer deck de Big Spell seu, você paga o custo e devolve 3 grandes bichos para mesa, né? Por exemplo, 2 grandes bichos, aqueles bichos que vão causar, e ainda essa vem inflado, né? Então ele é um reanimate aí para esse deck de Big Spell, que você já não tem muito bicho, e aí os caras vão lá e quebram, mas você paga os custos de novo da Antífona, de multi-reforçar, e devolve tudo de novo e causa novamente. Não sei se eu concordo 100% com relação aos decks de Big Spell, porque esses decks aí que você citou, por exemplo, tem preto, e preto a gente tem coisas melhores para trazer de volta. Mas o bom é que assim, se você tem 8 manas sobrando, por 8 manas você reanima 2 criaturas, né? Mas é que assim, com preto, de repente com 8, 9 manas, uma mana a mais, por exemplo,
você já consegue trazer tipo o seu cemitério inteiro de volta com o preto, né? Então, não sei se eu Assim, concordo para esses decks aí que você citou, o Ur-Dragão e o Rebento de Alara, acho que de repente teria coisas melhores. Mas pro Kikar, por exemplo, que é o seu Kikar, que é um Kikar diferente, que é um Kikar de Big Spell, que você faz criaturas grandes, de repente pode valer a pena porque ele não tem o preto para poder reanimar. sim, é só outro comentário, né? Se você não tem preto, e com um método barato, ele é bem bom, né? Você paga os custos de multiforçar e, cara, deixa o pessoal chocado com você deck que não é da cor de devolver pra jogo, devolvendo um monte de criatura pra jogo, né? Mais uma vez, uma carta que é excelente ofensivamente e defensivamente, né? Bom, Hugo, e agora aqui que sobrou por último, porque olha assim, ó, a responsabilidade, hein? A gente falou de 5 cartas que, na minha opinião, foram ótimas, excelentes opções pra galera e bem baratas. Emenda aí, qual que é a última carta que a gente vai falar? A última carta que eu vou falar é o Medalhão da Aurora, né? Com mais uma carta com várias opções, né? Uma carta bem flexível aí. Ela é uma qualquer, uma branca, uma mágica instantânea, e ela tá custando 1,25, né? Tá bem baratinho pra quantidade de coisa que faz. Ela tem 3 efeitos e você tem que escolher um. Ou você vai prevenir todo dano de combate que seria causado nesse turno, ou você vai regenerar a criatura alvo, ou você vai anular a mágica alvo que tenha você como alvo. Por que a gente escolheu ela aí como uma das cartas da parte branca aí não tão utilizadas, né? O pessoal não vê, em grande parte, as 3 coisas que ela faz e como ela é flexível, né, em qualquer momento do jogo. Então, primeira coisa que ela faz aí, ela é o velho bom previne. Então, o cara te bateu, você joga lá um previne, preview do dano de combate, pronto, já não vai tomar aquele tapa lá que você ia tomar. Você pode dar também seus colegas, né, que você quer que fique na mesa porque tá te auxiliando de alguma maneira. Vai lá, previne, pronto, previne todo dano de combate. A segunda habilidade que ele faz é regenerar a criatura alvo, né? Então ele salva um bicho seu que está próximo da destruição. A habilidade de regenerar não está sendo muito utilizada no Magic nos dias de hoje, né? E o pessoal está esquecendo de uma coisa. As cartas atualmente não estão saindo cartas com regenerar, e os destroys que estão saindo, a grande parte dos destroys que saem, eles saem com efeito somente de destruir. Eles não falam que destrói e não regenera. Então, por exemplo, se você for tomar vamos pensar um Bourgeois novo aqui. Comando Austero, né? É um pouco novo, entre aspas, né? Ele destrói as criaturas de custo 4 menos ou 4 mais. Pô, o cara destruiu as suas criaturas, você precisa de uma criatura específica na mesa, regenera ele. Se você tomou um Mortificar, né, que destrói a criatura ou encantamento, regenera. Então, qualquer destroyzinho que o cara deu, né? O cara deu um raio matando o seu bicho de 3 de resistência, regenera. Então, muitas das coisas que estão saindo agora estão saindo sem efeito de impedir a regeneração. E o Medalhão da Aurora voltou, né? Numa edição nova, que foi o Commander Legends, falando assim, opa, cara, tem opção de regenerar aqui, hein? Ó, eu posso salvar a pele de um bicho na mesa aí que tava salvando todo mundo aí, ou te salvando, né? E a última habilidade dele é anular a mágica alvo que tenha você como alvo. Então, a última habilidade dele é um counter. Counter no branco é raríssimo. A gente tem somente 4 counters na cor branca. Né? Então, o seu oponente não espera tomar um counter. Então, por exemplo, você está jogando com deck Selesnya, e o cara vai lá, joga uma mágica que o jogador alvo mila metade do deck, um traumatizar, ou compra metade do deck, ou faz ele comprar o deck inteiro devido a algum combo. Você joga Medalhão da Aurora e anula aquela mágica. Então, qualquer coisa que poderia te atrapalhar de alguma maneira, você vai lá e anula. Né? Ou, por exemplo, o cara vai juntar mana suficiente para dar dano X em você e matar você de uma vez só. Anula a mágica que tem você como alvo. Então, por essas 3 possibilidades dele, né, de prevenir, regenerar e anular, que é a grande surpresa, a gente achou que é uma das cartas sensacionais do branco aí, de custo baixo e que não está sendo tão utilizada, e a gente queria ver mais gente jogando com ela. Exatamente. E, assim, eu já vi essa carta. Eu adoro cartas que dão múltiplos efeitos, tá, gente? Eu tenho em quase todos os meus decks várias dessas cartas que têm múltiplos efeitos. Porque no Commander você pode ser apresentado para inúmeras situações diferentes. É diferente de um Standard, que você tem as situações mais ou menos bem definidas, né? No Commander, já vi de tudo acontecer numa partida de Commander. Então, essas cartas que te dão múltiplos efeitos, ela tem um valor muito forte.
na minha opinião. E eu já vi esse medalhão da Aurora sendo usado em todas as 3 possibilidades ali. Eu já vi ele salvar a pele de um colega nosso que anulou, que ia morrer porque alguém estava dando um efeito que o jogador alvo ia acontecer alguma coisa e ele ia perder, e ele anulou. Eu já vi ela sendo usada como previne, para prevenir aquele dano gigante de combate. E eu já vi também essa fui eu que usei, porque eu uso essa carta no meu deck de Karlov. Meu Karlov tá gigante, porque o Karlov ele fica gigante muito fácil, tá tipo 20/20, um jogador dá 1, destrói, e eu regenerar o meu Karlov. Então, eu acho que ela é uma carta extremamente versátil, é uma carta extremamente útil, que vale a pena. Particularmente, eu acho que de todas as 6 que a gente falou, ela é a menos subestimada, mas ainda assim, dificilmente você vê alguém usando essa carta no deck. E pela quantidade de coisas que ela pode fazer, eu acho que ela é extremamente útil. Sim, a flexibilidade dela, cara, para o longo do jogo, que torna uma carta pode ser muito bem pensada para os decks, a maioria dos decks que nós temos por aí, né? Para tentar se salvar de alguma maneira ao longo do jogo. Né? Se ela for só um previne, só um regenera ou só um counter, ela não estaria na nossa lista, mas ela fazendo as 3 coisas juntos, ela tornou-se uma carta muito boa aí na branca e infelizmente é subestimada. Não é um counter qualquer, é um counter branco. Quem espera tomar um counter no deck branco? Esse é o negócio. Você toma um counter de branco, cara, você não... Principalmente das cores que não tem counter, não tem como ter counter, seu oponente fica com um poker face. A cara que a pessoa faz, a hora que você anula ele com um deck com branco, é impagável, gente. É demais. Foi a cara que eu fiquei quando eu fui anulado com ela, tá? Porque foi um amigo nosso que usou. Ele anulou uma mágica que eu tava dando ele como alvo, ele me anulou, eu... What? O que tá acontecendo aqui? Então, é uma carta que tem muito valor, gente. A gente falou aí de 6 cartas, pode parecer que elas eram muito mais voltadas para defesa, mas é o que a gente falou, né, gente? Branco é uma cor muito mais usada para defesa, mas não necessariamente a defesa é algo ruim, tá, gente? Você pode estar se defendendo para um contra-ataque. Você jogar no contra-ataque, às vezes no Commander é até mais forte do que você jogar só ofensivamente. Se você jogar só ofensivamente, muitas vezes você acaba se tornando o alvo da mesa e acaba sendo eliminado rápido. Agora, jogar no contra-ataque, dá para fazer uns joguinhos ali de politicagem, dá para fazer bastante coisa ali meio por baixo dos panos, que ninguém tá percebendo, ninguém tá te dando nada, e você vai lá e acaba com eles. Isso aí. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast, dessa versão aqui do nosso podcast Comandeiros. Hugo, quais são as considerações finais aí? Bem, as considerações finais, a primeira como a gente já falou lá no comecinho, né? Sigam a gente aí no Instagram, o @comandeiros com 2 M's. Sempre que tá saindo alguma coisa de novidade do Magic ou algum meme aí que tá saindo nas conversas, a gente tá postando, então sempre tem algum conteúdo novo. Além dos nossos podcasts, que você consegue encontrar os links lá, né? E quais são os episódios que nós estamos até o momento. Então, sigam a gente lá. A gente volta no próximo mês, né? Se tudo der certo, né? Se não cancelarem a gente. Exato. A gente volta. E a gente queria um feedback de vocês depois. O que vocês acharam aí sobre esse programa que a gente fez, né? De cartas subestimadas na cor branca. Porque a nossa ideia é voltar com as outras cores, né? Então, por exemplo, voltando, a gente voltaria com a cor azul, né? Que é as cartas subestimadas do azul. Ou uma nova versão do branco, né? Vamos ver o que tem mais do branco aí de carta subestimada. Será que existe cartas subestimadas azuis? Já que a azul é considerada a cor mais forte do Magic? Será? Imagina as outras coisas. Imagina o verde na atual conjectura de hoje. E nós voltamos no próximo mês, né? A gente vai falar do que mesmo? Próximo mês, Time Spiral remasterizada, né? Por mais que seja uma edição antiga que provavelmente não vai ter nada novo, a gente vai aproveitar para falar dela e fazer o top da edição. Isso aí, então a gente volta no próximo mês com o top da edição, falando do que a gente achou de bom para vocês poderem usar em Commander aí para os joguinhos de vocês. Isso aí, galera. Até o próximo podcast. Vamos nos falando pelo nosso Instagram. Até mais. Até mais.